Cumprimentos amados com a paz do Senhor. Chegamos à nossa terceira videoaula das nossas lições da faixa etária de juvenis. Vamos estudando nesse trimestre o que Cristo fez por nós e o que podemos fazer pelo reino de Deus. Tudo isto em gratidão à grande obra da redenção que Jesus realizou por nós na cruz. E Jesus realizou um grande feito, algo que nenhum outro ser seria capaz. Nem os anjos, nem os seres humanos, nenhum ser seria capaz de realizar, que era vencer a morte. Nosso texto inicial está em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 14. Está escrito: "E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé." Nós tivemos durante a semana e ainda estamos tendo, hoje, o dia em que estou gravando esta videoaula, estamos ainda a estudar, a ler alguns textos, que chamamos de leitura diária. Na segunda-feira lemos João 11, verso 15. Jesus é a ressurreição e a vida. Na terça-feira, Atos 3, verso 15. Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Na quarta, a leitura bíblica da quarta, 1 Coríntios 6, 14. Jesus nos ressuscitará pelo seu poder. A leitura da quinta, o túmulo está vazio. A leitura da sexta-feira, a virtude da sua ressurreição. E a leitura do sábado, convinha que Jesus ressuscitasse ao terceiro dia, que está em Lucas 24 e versículo de número 7. Veja que a nossa lição hoje, dentro desse contexto em que Jesus venceu a morte, é riquíssima ao falar sobre a ressurreição. A nossa leitura bíblica está em Lucas, capítulo 24, verso 1 ao 12, leitura bíblica em classe. No primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: "Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite." E lembraram-se das suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu só os lenços ali postos. Retirou-se, admirando consigo aquele caso. Nós temos nosso primeiro tópico, nosso primeiro capítulo. Já aprendemos nas 2 primeiras lições que Jesus se fez carne por amor a nós. E em carne ele foi sentenciado a morrer em nosso lugar. Contudo, Jesus não ficou na morte. Seu túmulo está vazio. O Filho de Deus venceu a morte. Isto é glória de Deus. E isto é uma notícia extraordinária e excelente para cada um de nós, seres humanos, que estamos tendo a oportunidade de ouvir falar ao seu respeito e de crer no seu poderoso nome. Por que isto é uma grande notícia para nós? Por que isso é vantajoso para a gente? Porque nós somos mortais, não Deus. Então, quando Cristo morre ali na cruz,
e ressuscita ao terceiro dia, é uma boa notícia para nós, porque éramos nós que precisávamos que alguém vencesse a morte. E Jesus venceu em nosso lugar. Primeiro tópico, ressurreição no Antigo Testamento, né? A ressurreição no Antigo, depois vamos ver no Novo Testamento. Havia ressurreição no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, o povo de Deus já tinha conhecimento do milagre da ressurreição. A resposta é sim. Mediante o poder do Senhor, algumas pessoas foram trazidas à vida novamente. Teremos como um dos muitos exemplos a oração do profeta Elias, né? A oração do profeta Elias em favor do filho de uma viúva que havia lhe ajudado. Quer dizer, temos aqui, entre muitos exemplos, o exemplo do filho de uma viúva, né? Que havia morrido, contudo veio a ressuscitar. É importante ressaltar que a doutrina da ressurreição era conhecida em parte pelo povo de Deus. No Antigo Testamento, as pessoas ainda não conheciam toda a obra redentora de Jesus Cristo. Podemos dizer que elas viam apenas alguns flashes do que viria a ser em toda a sua plenitude a obra de Cristo. O texto bíblico de 1 Reis 17, versículo 17 ao 24, nos diz que certo dia o filho, né, desta mulher, desta senhora, desta viúva, ficou muito doente e veio a falecer. A mulher ficou muito triste, se lamentou com o profeta e disse: por que Deus deixou meu filho morrer? Diante deste mal terrível, chamado morte, muitas vezes agimos como esta mulher, perguntando o porquê ao Senhor. Por que, Deus, que alguém tão amado, tão querido, alguém tão bom, por que alguém tão jovem veio a morrer? Claro, isso ocorre devido à entrada do pecado no mundo, quando o homem, o ser humano, perde a glória de Deus e aí passa a ser um ser mortal, como a gente tem testemunhado todos os dias acontecendo no nosso país e em todas as nações do mundo. Porém, Deus é soberano, Deus se importa conosco, nós não estamos aí abandonados, né? E entendemos que a vida e a morte estão em suas mãos. Deus tem o poder da vida e da morte em suas mãos. E a maior esperança que a gente tem é saber que ele, Jesus, vence a morte como homem. Como homem, ele morre e ressuscita para a glória de Deus, deixando para nós que somos mortais o caminho aberto, a certeza de que se nós nele crermos, também não ficaremos na morte. Passaremos da morte para a vida. Então, continuando aqui, Elias clamou ao Senhor em favor daquele menino e ele voltou a viver novamente. O filho da viúva ressuscitou mediante a oração do profeta e o Senhor atendeu. Mas um dia este mesmo menino teve que enfrentar a morte novamente. E assim, a eternidade. Parece algo desesperador. O rapaz ressuscita, mas volta a morrer novamente. Ou seja, as pessoas que ressuscitaram até hoje, todas voltaram a morrer novamente. Porque ainda não é a ressurreição do último dia, né? Falamos de ressurreição como um milagre de Deus, para que as pessoas nele creiam de todo o coração. Porém, a nossa lição hoje, que vem com o título Ele venceu a morte, Jesus venceu a morte, está nos trazendo algo mais profundo. Não falamos apenas de uma ressurreição temporária, mas falamos de uma ressurreição para a vida eterna, o que significa que não voltaremos a morrer nunca mais. Mediante algumas passagens do Antigo Testamento, podemos assegurar que a ressurreição era algo já conhecido, pelo menos em parte, pelos hebreus.
O texto bíblico de Hebreus nos afirma que Abraão acreditou que Deus era poderoso para dos mortos ressuscitar o seu filho Isaque, né? E esta era uma das razões pelo fato dele não ter nenhum receio de oferecer o seu filho ao Senhor, porque considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Bem, Abraão creu em Deus, né? Tinha uma promessa de Deus sobre a vida do Isaque, e Abraão creu que o Senhor poderia ressuscitá-lo, fazer a promessa se cumprir. Então, por enquanto, falamos aqui, né, de exemplos de ressurreição no Antigo Testamento, mas vamos agora adentrando em exemplos de ressurreição no Novo Testamento. No Novo Testamento também podemos ver o milagre da ressurreição acontecendo. Em seu ministério terreno, o Filho de Deus ressuscitou a filha de Jairo, um líder da sinagoga. A menina estava morta, mas Jesus, mediante o seu poder, lhe deu novamente a vida. Na cidade de Naim, temos aqui outro exemplo de ressurreição. Jesus também ficou muito comovido ao ver uma mãe chorando pela morte de seu único filho, sendo ela viúva. Diante da dor da morte, Jesus demonstrou compaixão. Ele não foi indiferente. Aliás, Jesus nunca estará indiferente às nossas dores. Torno a dizer, ele se importa conosco. E então ele manda parar ali o cortejo, toca no esquife, que no nosso caso atualmente seria a urna funerária, né? E ordena ao jovem que retorne à vida. Imediatamente o jovem retornou à vida. Jesus também ressuscitou seu amigo Lázaro. Temos aqui um terceiro exemplo de ressurreição no Novo Testamento. Lázaro, que estava morto já ali há 4 dias. Havia uma crença entre os judeus de que até o 3º dia um morto poderia viver novamente. Porém, Lázaro veio a ressuscitar no 4º dia. Para mostrar que tinha poder sobre a morte e não deixar dúvida, Jesus chegou até o sepulcro de Lázaro depois de 4 dias e realizou o milagre, né? Olha que poder, que glória, né, de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo tópico, a natureza da ressurreição de Jesus. Primeiramente, criados para viver. O que esse tópico traz para a gente? Traz o seguinte. Primeira pergunta. Deus nos criou para a morte? Originalmente, quando Deus fez Adão e Eva, Deus nos criou para a morte, para morrer? Não. O plano inicial, o plano original não era esse. Deus não tem prazer na morte. Então, ele não nos criaria para a morte. Como já é do conhecimento, acredito que todos que me assistem agora está bem a par disso. O Todo-Poderoso não nos criou para morrer fisicamente. Aí vem outra pergunta. Então, como que a morte entrou no mundo? Ela é uma consequência da queda, da transgressão, da desobediência, da rebeldia do ser humano. Depois do pecado, a morte passou a fazer parte da vida de toda a humanidade. Contudo, a vida e a morte sempre estiveram debaixo da autoridade divina. Deus, ainda na antiga aliança, deu vida aos mortos, revelando o seu poder. Jesus, o Verbo que se fez carne, veio ao mundo para a nossa redenção. Ele morreu e ressuscitou para que tenhamos vida e vida eterna. Jesus venceu a morte e hoje, mediante a nossa fé nele, nós também podemos vencê-la. E este vencer a morte é algo muito maior do que o que aconteceu com Lázaro, o que aconteceu com o filho da viúva e o que aconteceu com a filha de Jairo. Uma ressurreição temporária, porque estas pessoas voltaram a morrer. O que a lição nos traz hoje, repito para a firmeza da nossa fé, é que há uma ressurreição que será para sempre. Ressuscitaremos com Cristo e nunca mais morreremos. Tópico 2, ou segundo subtópico. Jesus ressuscitou com seu corpo físico. Existem muitas polêmicas a respeito da ressurreição de Jesus.
Polêmicas estas feitas por causa da dureza do coração humano. Não que a polêmica exista com relação ao fato. Os soldados que estavam responsáveis por guardar o túmulo do Salvador receberam dinheiro das autoridades para mentir, dizendo que seus discípulos furtaram o seu corpo enquanto eles dormiam. Encontramos isto em Mateus 28, verso 12 ao 15. Muitos na atualidade ainda insistem em criar polêmicas quanto à ressurreição do Filho de Deus. Segundo as Escrituras Sagradas, podemos afirmar que a ressurreição de Jesus foi física, literal e real. O próprio Jesus, depois de ressuscitar, afirmou aos seus discípulos: "Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu. Tocai-me e vede, pois o meu espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho." O Senhor Jesus ressuscitou com o mesmo corpo físico em que foi crucificado e sepultado, porém com uma observação. Não era aquele corpo físico sujeito à morte, como antes. Era glorificado. Jesus ressuscita com o corpo glorificado. Ou seja, um corpo que não morre mais. Um corpo que não estava mais sujeito aos ataques dos homens, como antes da ressurreição, como antes dele morrer, né? Então, há apenas esta diferença. A ressurreição de Jesus nos dá o exemplo de como será a ressurreição da igreja. Jesus ressuscita e não morre mais. Aqueles que morrerem seguindo a Jesus hão de ressuscitar e não morrerão mais. Então, falamos de uma ressurreição gloriosa. O Senhor Jesus ressuscitou com o mesmo corpo físico em que foi crucificado e sepultado, tanto que Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e outras mulheres que estavam com elas, né, reconheceram Jesus, inclusive também o Tomé, que não estava crendo, teve a oportunidade, ao ser convidado por Jesus, para tocar nas suas mãos, colocar sua mão ali ao lado e perceber que havia ali a marca dos cravos nas mãos e a marca da lança que penetrou ali ao seu lado quando ele estava no madeiro. Jesus ressuscita com o mesmo corpo, faz questão de deixar os sinais, né, ali do seu flagelo na cruz, uma identificação clara de que ele é o herdeiro legal de toda a humanidade. Todos aqueles que vierem nele crer, né, Jesus é Senhor soberano sobre as suas vidas. Terceiro tópico: evidências da ressurreição de Jesus. Ele ressuscitou. A ressurreição de Jesus ao terceiro dia depois de sua morte é parte da sua obra redentora que foi planejada pelo Pai ainda no Jardim do Éden. O texto de Gênesis 3 e 15, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, contém a primeira promessa implícita do plano de Deus para a redenção do mundo. De todos os milagres do Novo Testamento, a ressurreição de Jesus Cristo é o milagre mais significativo. Se Cristo não tivesse ressuscitado, como lemos no início, nossa fé seria vã. Estaríamos vivendo uma farsa. Estaríamos iludidos, enganados. Seria mera religiosidade. Mas damos graças a Deus, né, que Cristo ressuscitou de verdade. Isso a gente encontra em 1 Coríntios 15 e versículo 14. Você sabia que antes do juízo final haverá também uma ressurreição? Pois é, isto acontecerá. Nesta ressurreição, os mortos que morreram sem Cristo, morreram sem Cristo, voltarão à vida para que cada um receba a recompensa segundo tudo o que tiverem feito. É o chamado julgamento do grande trono branco. Não é bom. As expectativas aqui não são boas. Principalmente por este detalhe. Os mortos que morreram sem Cristo. A gente até fica triste ao ler uma frase dessas. Ao pensar que alguém poderá morrer sem Cristo. Se Jesus é a vida, se Jesus é a salvação, se Jesus é o caminho,
Se Jesus é a porta e alguém morre sem Jesus, então o negócio não é bom. Verdade? Por isso que o Senhor disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. É necessário que as pessoas creiam, entendam e compreendam. Jesus é a porta. Jesus é o caminho. Jesus é a vida. Jesus é a ressurreição. Portanto, nós podemos perder qualquer coisa na vida, menos Jesus. Jamais poderemos existir, triunfar, viver uma vida eterna feliz sem Jesus, que é a própria vida. 1 João está escrito, lá por volta do capítulo 5, versículo 11 e 12, que o Filho de Deus, quem tem um filho, tem a vida. Quem não tem um filho, não tem a vida. Se alguém que me ouve agora ainda não tem Jesus como seu Senhor, Salvador pessoal da sua vida, abra o coração. Convide-o a entrar. Ele é o seu Salvador. É o caminho que te conduzirá à vida eterna. Então, último subtópico do tópico 3. O túmulo vazio. A ressurreição de Jesus é real. E sem ela estaríamos perdidos. Então, vejamos algumas das evidências de sua ressurreição. Lembrando que a maior evidência somos nós. Sim, nós temos a certeza de que ele está vivo porque podemos senti-lo e ouvir a sua voz falando ao nosso coração. As Escrituras Sagradas afirmam que Maria, mãe de Jesus, e Maria Madalena estavam na crucificação de Jesus e que no domingo pela manhã elas foram ao túmulo de Jesus. Ao chegarem diante dele, encontraram a pedra que fechava a entrada removida para o lado. O túmulo estava aberto e Jesus não estava dentro desse túmulo. Diante de tudo que acontecia, Maria Madalena foi até Pedro e João contar o que viu e ouviu do anjo, João e Pedro também foram até aquele local e não encontraram ali o corpo de Jesus. Depois Maria Madalena vê Jesus e declara que o mestre estava vivo. Outra evidência está no fato de que o sepulcro onde colocaram o corpo de Jesus Cristo foi selado e os soldados romanos ficaram de sentinela na porta guardando aquele túmulo. Como um grupo de discípulos que estava com medo e tristeza pela morte do seu mestre iria enfrentar soldados romanos para roubar o corpo de Jesus? Seria inviável isso, verdade? Lembrando que antes de sua crucificação, Pedro negou conhecer Jesus e todos o abandonaram com medo dos romanos e dos anciãos do povo. Haja vista que Pedro nega Jesus exatamente para uma escrava, não foi para um soldado. Imagine se Pedro teria coragem de enfrentar esses soldados para roubar o corpo do mestre. Se quando Jesus ressuscita, que vai até onde eles estão escondidos, trancados. Então, Cristo ressuscitou, e está sentado à direita da majestade nas alturas, nós precisamos crer para ter vida eterna. Conclusão: Jesus venceu a morte e foi feito as primícias dos que dormem. Um dia, todos aqueles que dormiram no Senhor, crendo nele e no seu sacrifício, ressuscitarão para a vida eterna ao lado do Pai. Conhecer as evidências da ressurreição de Jesus e crer nelas é fundamental para que você possa ter a resposta certa para quem vier confrontá-lo ou confrontá-la sobre a sua fé no Jesus ressuscitado. Amém? Cristo está vivo, vamos continuar crendo, porque Ele é a ressurreição e a vida para cada um de nós. Deus abençoe. Até a próxima aula em nome de Jesus.